Lucas Braz estava cuidando sozinho de sua filha de 5 anos e nunca se queixava disso. Além disso, ele raramente recebia ajuda de alguém. Parecia que a garotinha entendia o quanto era difícil para seu pai e quase nunca dava trabalho. Ela até tentava ajudar seu pai, fazendo coisas como limpar a casa ou preparar café de manhã. Lucas amava muito sua filha e fazia de tudo para garantir que ela tivesse tudo o que precisava. A esposa de Lucas faleceu há 1 ano atrás, e as circunstâncias de sua morte foram um tanto misteriosas, e esse pensamento o atormentava frequentemente. A verdade é que Wendy foi de férias para Miami naquele verão fatídico, e por alguma razão decidiu nadar durante uma tempestade e se afogou. Seu corpo nunca foi encontrado, e tudo o que Lucas conseguiu foi alguns de seus pertences pessoais que ela deixou na praia. O homem ficou muito triste porque deixou sua esposa viajar sozinha de férias. Ele queria muito ir junto, mas não pôde por causa do trabalho. Então ele disse à sua esposa: "Você não pode esperar mais 1 mês, querida. Assim, todos nós poderíamos viajar juntos, você, eu e Molly." Mas Wendy estava decidida a ir para Miami nas férias. Lucas não sabia por que era tão importante para ela, e ele não podia mais perguntar. Quando ele recebeu a notícia ruim, ficou muito, muito triste. Ele ficou tão triste que não conseguia se sentir melhor. A única coisa que o fez continuar foi pensar na sua filhinha e cuidar dela, para que ele não ficasse triste demais. Nenhum dia passava sem que ele pensasse no significado de sua vida. Além disso, Lucas Braz era sempre incomodado por uma pequena Molly que fazia a mesma pergunta toda manhã: "Papai, quando a mamãe vai voltar para casa?" Lucas inventava várias histórias para explicar por que a mãe não estava lá, mas ele não tinha coragem de contar a verdade, esperando proteger Molly da notícia triste o máximo que pudesse. Para animar Molly e tirar os pensamentos tristes dela, Lucas a levava ao parque, onde ela podia alimentar os cisnes e observar os esquilos pulando nas árvores. Um dia, Lucas perguntou a Molly se ela gostaria de fazer um piquenique à beira do rio. Quando viu os olhos de sua filha brilharem de alegria, ele soube que a ideia era perfeita. Era como um piquenique normal perto de um rio. Muitas pessoas estavam lá naquele dia. Então Lucas Braz montou seu acampamento longe de todos os outros. Ele e Molly acenderam uma fogueira e começaram a fazer salsichas em espetos. Enquanto faziam isso, Molly cantarolava as palavras de uma música simples. Foi na floresta. A mãe de Lucas ensinou essa música a ele e depois ele a ensinou para Molly. A música não rimava direitinho, mas era engraçada e doce. Contava a história de um menino que entrou na floresta e encontrou criaturas incríveis. Molly adorava essa música e a cantava todos os dias. Sentada perto da fogueira com seu pai, ela continuou cantando baixinho. Como estava calor, Molly pediu para nadar no rio. No começo, Lucas pensou em deixá-la ir, mas depois achou que ela era muito pequena e disse que não. Em vez disso, ele sugeriu que brincassem de bola ou andassem de bicicleta, que estava no porta-malas do carro. Molly concordou e obedeceu ao que seu pai disse. Depois de meia hora, ela esqueceu completamente sua vontade de nadar. O dia ficou mais quente, então Lucas Braz moveu as cadeiras para a sombra das árvores. Em um momento, o sol quente e a atmosfera tranquila fizeram com que Lucas relaxasse tanto que ele acabou dormindo. Isso aconteceu em parte porque ele trabalhava muito e os fins de semana eram os únicos momentos em que ele podia descansar. Ele achava que tinha fechado os olhos por apenas alguns minutos, mas quando acordou, Molly não estava lá. Depois de olhar ao redor, ele começou a chamar alto por sua filha. Depois, correu para o rio, onde viu algo que o deixou muito triste. As sandálias pequenas de Molly estavam na margem, assim como a boneca que ela sempre carregava. "Isso não pode estar acontecendo. Eu proibi ela de sequer chegar perto do rio", Lucas repetia, tentando se convencer de que Molly não poderia ter desobedecido e entrado no rio sem permissão. Ele procurou em toda a margem do rio e até na pequena floresta próxima, mas Molly não estava em lugar nenhum. Só então ele percebeu o que aconteceu. Meu Deus, ela realmente se afogou no rio como a mãe dela.
pensou com lágrimas nos olhos. Percebendo que precisava de ajuda, Lucas chamou a polícia e os mergulhadores de resgate passaram várias horas procurando no fundo do rio, mas nunca encontraram o corpo de Molly. A correnteza é muito forte aqui, senhor. Pode ter levado o corpo a várias milhas rio abaixo. Já tivemos casos em que os corpos apareceram no estado vizinho, observou um dos buscadores com cuidado. Não, 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 minha filha está viva, gritou Lucas com lágrimas nos olhos. A polícia, no entanto, não acreditou em uma única palavra que ele disse e até expressou dúvidas sobre se Lucas estava cuidando bem de sua filha. Você está me culpando pelo que aconteceu? Eu cochilei por 5 minutos. Tentou se justificar Lucas, mas era virtualmente impossível convencer os policiais. As autoridades já haviam tirado suas conclusões, o que não parecia bom para o pai inconsolável. A polícia algemou o homem e o colocou na viatura. Surpreendentemente, a investigação do caso de Lucas Braz foi conduzida muito rapidamente, enquanto ele acreditava que estava sendo incriminado e que alguém o estava acusando injustamente. Um grupo de testemunhas falsas logo apareceu para testemunhar no tribunal, dizendo que Lucas Braz não sabia cuidar direito da sua filha, Molly, e a deixava sozinha muitas vezes. Mas isso não é verdade, protestou Lucas, o que fez o júri não gostar ainda mais dele. Eles acharam que ele havia feito algo errado e que era o culpado. Lucas estava muito triste e não entendia por que estavam tratando ele de maneira tão ruim. Por causa disso, ele foi condenado a passar 5 anos na prisão. É difícil imaginar o que Lucas, que perdeu sua esposa e filha, teve que enfrentar. Ele tentou se manter na prisão e não se envolveu com grupos. Tudo o que ele queria era sair e encontrar as pessoas que o acusaram injustamente. Essa ideia o deixava muito preocupado e ele não conseguia encontrar paz de espírito. Infelizmente, ele enfrentou problemas na prisão. Logo nos primeiros dias, alguns presos o intimidaram, mas ele não caiu na provocação deles. Ele sabia que alguém lá fora queria se livrar dele de uma maneira ruim. Se não fosse por um prisioneiro influente chamado Benjamin Summers, ele não teria conseguido sobreviver até o dia em que seria libertado. Benjamin ajudou Lucas porque viu que ele era uma boa pessoa. Eles passaram o tempo lendo livros na biblioteca da prisão, jogando xadrez e contando histórias um para o outro. Foi Benjamin quem disse a Lucas que alguém muito poderoso pagou dinheiro para que ele fosse prejudicado na prisão. Algumas pessoas podem dizer que 5 anos não é muito tempo, mas para Lucas, cada dia parecia uma eternidade. Cada dia era igual ao anterior, cheio de tristeza e saudade, relembrando sua vida anterior. Ele contava os dias em um calendário, mal podendo esperar pelo dia em que seria um homem livre, graças a Benjamin Summers. Com a ajuda de Benjamin, os detentos que não gostavam de Lucas o deixaram em paz. No dia antes de Lucas ser solto, Benjamin entregou a ele um papel com um número de telefone. Ligue para esse número e diga que eu mandei você. Eles vão ajudar você a resolver o seu problema, explicou Benjamin, pegando Lucas de surpresa. Sentir o gosto da liberdade era como ficar tonto e alegre. Em um momento, Lucas até se esqueceu brevemente de que era um homem que tinha perdido sua esposa e filha em um acidente. Quando voltou para sua cidade natal, ele tentou começar de novo. Nesse tempo, a maioria das pessoas tinha se esquecido do que aconteceu com Lucas, e algumas até o excluíram de suas listas de amigos. Claro, ele não podia voltar ao seu antigo emprego, pois ninguém queria contratar um ex-presidiário. Pessoal, me diga de qual cidade você está assistindo essa história, e lhe convido a assistir essa história que está aparecendo na sua tela. Com certeza, ela vai te emocionar também. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais histórias sensacionais como essa. Lucas tentou mostrar para todo mundo que havia sido condenado injustamente, mas ninguém parecia se importar. Não importava o quanto ele tentasse, não conseguia encontrar um emprego permanente. Foi então que ele se lembrou do papel que Benjamin Summers lhe deu. Quando Lucas ligou para o número, foi convidado para uma reunião em um café discreto. O homem que o encontrou se chamava Stefan e, sem fazer muitas perguntas, ofereceu ajuda a Lucas. Eu preciso de um emprego e de mais uma coisa, começou Lucas timidamente.
Stefan olhou para ele com curiosidade e disse: Não seja tímido. Você pode dizer o que precisar. Eu devo minha vida a Benjamin e farei de tudo para retribuir minha dívida. Suspirando tristemente, Lucas começou a contar sua história desde o começo, falando para Stefan como perdeu sua esposa e depois sua própria filha. Nesse meio tempo, Lucas ouviu atentamente e de vez em quando fazia algumas perguntas para entender melhor. Bem, eu acho que posso te ajudar. Tenho certeza de que este problema não é tão simples quanto parece à primeira vista. E quanto ao emprego, está garantido. Você vai trabalhar em um canteiro de obras por enquanto, e depois veremos, disse Stefan. Se despediu e se levantou da mesa. A alegria de Lucas melhorou instantaneamente. Agora, ele se sentia como um homem e um cidadão do seu próprio país novamente, e não apenas alguém que tinha saído da prisão e não sabia o que fazer da vida. O trabalho que Stefan encontrou para Lucas era pesado, mas ele gostou. Tudo era simples lá. Da manhã até a noite, Lucas carregava pedras pesadas, misturava argamassa de cimento e ajudava os construtores que tinham mais experiência do que ele. À noite, Lucas mal conseguia ficar de pé, o que o ajudava a dormir profundamente, em vez de ficar preocupado com coisas do passado. O tempo passou e não recebemos notícias de Stefan. Lucas começou a pensar que talvez Stefan achasse que já tinha cumprido sua parte e não investigasse mais o caso. Lucas trabalhava em uma organização que ajudava pessoas que precisavam. Isso o levava a diferentes locais de construção. Uma vez, ele e um grupo de construtores conseguiram um contrato para reformar um orfanato. Era um prédio muito antigo, que há muito tempo precisava de reparos. Como as crianças órfãs não tinham para onde ir durante as reformas, elas simplesmente se mudavam de um quarto para outro para dar espaço para as obras. Enquanto trabalhava nos quartos do orfanato, Lucas pensou em Molly, sua filha que havia falecido 7 anos atrás. Um dia, enquanto fazia seu trabalho, ele ouviu uma música estranha. Uma das meninas a cantava enquanto caminhava pelo corredor. As palavras da música pareciam vagamente familiares para Lucas. Quando ele prestou mais atenção, percebeu que era a mesma música que costumava cantar para Molly. Ele se virou e viu uma garota que se parecia muito com Molly. No entanto, como a garota parecia ter mais de 10 anos, Lucas não tinha certeza se era sua filha. Lucas se aproximou da garota, tocou seu ombro e olhou nos olhos dela com cuidado. Como você conhece essa música, Lucas? Ele tentou deixar sua voz o mais suave possível. A garota sorriu envergonhada e disse baixinho: Não tenho certeza. Não lembro de nada do meu passado. Há 6 anos, eles me encontraram na estação de trem, mas não me lembro de nada antes disso. Lucas ficou ansioso e começou a suar. Devido à idade da garota e à linha do tempo da história dela, poderia ser sua filha desaparecida. No entanto, ele precisava de evidências concretas para confirmar ou negar essa suspeita. Imediatamente, ele procurou o diretor do orfanato e compartilhou o que havia descoberto. O diretor não pareceu muito convencido e, com uma expressão séria, disse: Você tem certeza de que ela é sua filha? Suas evidências se resumem a uma música, e o nome da garota nem é Molly, mas Sarah. Eu ouvi dizer que você foi para a prisão por não cuidar de sua filha, e agora quer tê-la de volta? Ele enfatizou a última palavra, tornando-a pesada. Lucas nunca imaginou receber uma resposta assim. É claro que ele poderia estar enganado, e a garota poderia ser outra pessoa. Mas somente Molly conhecia aquela música, e ninguém mais a tinha ouvido. Lucas estava disposto a fazer qualquer coisa para convencer o diretor de que estava certo. Ele estava até disposto a se ajoelhar, desde que pudesse ver sua filha. No entanto, o diretor não apenas recusou a teoria de Lucas, mas também proibiu que ele se aproximasse da garota. Os olhos de Lucas encheram-se de lágrimas quando percebeu que não podia fazer nada. Ele queria gritar para o mundo que estava certo, mas não o fez. Foi nesse momento que Stefan finalmente ligou para Lucas com informações interessantes. Na verdade, Lucas fez um trabalho maravilhoso que trouxe resultados incríveis. No entanto, quando ele ouviu o que Stefan tinha para contar, seus lábios começaram a tremer e lágrimas surgiram em seus olhos. Você tem certeza?
Isso realmente aconteceu? Exclamou Lucas, completamente surpreso. Stefan assentiu com a cabeça e mostrou a Lucas uma foto de sua esposa Wendy nos braços de um homem mais velho e com cabelos grisalhos, que era um desconhecido para Lucas. A sua esposa está viva. Ela fingiu a própria morte de propósito para viver com seu amante influente e rico. Esse homem planejou toda aquela história de afogamento no oceano, explicou Stefan. Dizer que Lucas ficou surpreso seria pouco, mas a próxima notícia que Stefan compartilhou era ainda mais chocante. Sua filha Molly também está viva. Ela não se afogou no rio, disse Michael. Mas o que aconteceu com ela? Perguntou Lucas, muito preocupado. Sua esposa e o amante a levaram enquanto você dormia. Eles queriam que a garota fosse viver com eles. Eles até pagaram para que você fosse morto na prisão. No entanto, 1 ano depois, Wendy terminou o relacionamento com o parceiro e a deixou na estação para recomeçar com outra pessoa, explicou Stefan. Lágrimas encheram os olhos de Lucas. Ele só percebeu naquele momento que passou 5 anos na prisão por causa dos erros de outras pessoas. Acontece que Molly ficou tão abalada pelo que sua mãe fez que teve um colapso nervoso e perdeu a memória. Por isso, ela não conseguiu reconhecer Lucas no orfanato e não conseguia se lembrar de seu próprio nome. Você pode levar esses documentos para a polícia, mas não diga de onde os obteve. Você precisa entender que o que fiz não é sempre legal, aconselhou Stefan antes de ir embora. Cerca de 2 semanas depois, Wendy foi presa em um hotel na Califórnia, onde a encontraram com outro homem rico. As acusações contra ela foram graves o suficiente para que fosse enviada para a prisão por um longo tempo. Lucas optou por não ir ao tribunal, pois não queria encarar a mulher que o traiu e tirou sua família e liberdade. Em vez disso, ele ganhou a guarda de Molly e a levou a um especialista que a ajudou a recuperar sua memória. Pouco a pouco, Molly começou a lembrar de seu passado e voltou à sua vida anterior, superando o trauma. Agora que todos os julgamentos haviam terminado, Lucas estava radiante. Depois de sobreviver a tantos desafios, ele emergiu deles como um vencedor, apesar de muitos pensarem que ele era um perdedor antes. Como você se sentiria se estivesse no lugar de Lucas? Mesmo quando enfrentou as circunstâncias mais difíceis e injustas, a esperança, a perseverança e o amor o guiou para um final feliz. Lucas passou por inúmeras adversidades, sendo injustamente condenado à prisão e separado de sua família. No entanto, ele nunca desistiu de sua busca pela verdade e de reunir sua família. Quando ele finalmente descobriu a verdade, enfrentou mais desafios, mas não deixou que nada o detivesse. Pessoal, para quem tem interesse em cuidar da pele, experimente a beleza renovada da sua pele com a incrível rosa mosqueta amazônica. Esse sérum é a chave para uma pele revitalizada, combatendo rugas, proporcionando hidratação e sustentação e estimulando a renovação diária da sua pele. Redescubra sua autoestima com o poder da Amazônia concentrado em um único produto. Para quem quer mais informações, vou deixar o link no primeiro comentário.